Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para serem fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Silvia, que fará a leitura de harmonização e em seguida a prece inicial. Boa noite, Ionara. Boa noite, Irandi. Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes. Então vamos dar início à leitura de harmonização ante o suicídio, pelo Espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Amigo, no capítulo 13. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos, a se configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos da culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior, na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas, na espiritualidade, não são órfãos da misericórdia divina e, por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação, que na maioria das vezes lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provações sem causa, e em razão disto, seja onde for, estejamos preparados para encarar os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos precavermos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvam a mente. E, por fim, consideremos, nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, e nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também. Então agora, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos ligar com Deus nosso Pai e dizer: Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite para falarmos sobre seus ensinamentos. Abençoe a cada um de nós e os nossos lares.
Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Silvia. E agora, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14, 15 e 16, o suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas dificuldades que o homem não tem coragem de suportar. Bom, gente, nós podemos considerar que esse trecho do Evangelho nos fala que, quando cremos na vida futura, que a nossa existência não acaba com a morte do corpo, pelo contrário, que nossa alma vive inúmeras vidas para depurar-se, evoluir, aperfeiçoar-se. Nós somos mais capazes de suportar com calma e resignação nossas questões, sem com isso cairmos no desespero, nem nos deixarmos levar por pensamentos pessimistas e até mesmo coléricos, afastando assim de nós a loucura. Nós sofremos sim, mas confiando que tudo acontece por um objetivo muito maior. Apesar de difícil, saber entender nossas dores já é um grande progresso. Muito bem, Ionara. Esse início do Evangelho é a receita, né, para que possamos ter uma vida equilibrada, sem sofrer pelos momentos de provas ou expiações que a vida nos oferece, pois são as lições difíceis, né, que nos tornam mais sábios e melhores. Então, e nós devemos nos espelhar em Jesus. Vejamos, Jesus enfatizou, gente, a importância da calma e da resignação como virtudes que conduzem à paz interior, à confiança em Deus, especialmente em momentos de adversidades. E ele ensinou que a verdadeira felicidade não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de enfrentá-los com serenidade e fé. Deu-nos exemplo de calma e resignação quando traído por Judas, durante o seu julgamento e crucificação. Não teve uma fala de reprimenda a ninguém. Muito pelo contrário, consolou aqueles que estavam em aflição durante a sua caminhada com a cruz. Realmente, a calma e a resignação são antídotos contra todos os males da vida. Exatamente. Vamos procurar manter a calma, ser resignado para não termos tantos problemas. Né? Continuando a leitura do Evangelho. Olha, se encarando as coisas dessa maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe como indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos da razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Pois é, Irandi, é fato que o Espiritismo ele explica nossas dores. Uma pessoa espiritualizada torna-se imensamente mais capaz de passar pelos reveses da vida com muita resignação. Ela descobre, na vida futura, motivação para não se abalar de maneira agressiva, apreensiva e lamentosa. Não amaldiçoa sua condição, mas entende que, acima de todas as coisas, há um porquê, ao olhar de Deus, e com muita fé suporta e se apega à sua missão,
compreendendo que, em seu caminho, há obstáculos. O jeito é entender como passar por eles com confiança e determinação. Sem essa espiritualização, sem esse esclarecimento que o Espiritismo traz, certamente se tornariam pessoas amarguradas, com um sofrimento excessivo e facilmente ficariam bem próximos da loucura, se não, em certos casos, literalmente insanas e propícias ao suicídio. Ionara, parece um contrassenso admitir que ficar alegres e felizes com as dificuldades que surgem em nossa vida. Mas não é. Quando nos aprofundamos no estudo do Espiritismo, analisando as lições de Jesus, vemos que para atingirmos o reino de Deus que Jesus nos trouxe, precisamos nos limpar de toda a nódoa criada por nós mesmos. Não apenas nessa vida, mas nas anteriores também, por meio do nosso e do nosso egoísmo. E também enfrentar com coragem e serenidade as situações que surgem de forma natural no nosso dia a dia. Porque são lições que precisamos aprender para crescermos como espíritos eternos. Tudo passa, mesmo as situações mais difíceis do hoje vão passar. E com fé em Deus e auxílio dos bons espíritos, conseguiremos sempre resolver qualquer questão. Acredite. Então, Irandir, você disse muito bem. Não é simples admitir que vamos nos sentir alegres por sofrer, mas precisamos entender que os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. O que chamamos sofrimento normalmente é a falta ou perda de coisas materiais, ou a morte de um ente querido e tudo o que nos afasta dos prazeres materiais. Essas situações chamamos de dor e criamos então o sofrimento. Não analisamos se esses momentos são muito bons para refletirmos naquilo que não conseguimos adquirir ou perdemos e não podemos desfrutar. Nessa reflexão, precisamos buscar saber exatamente o quanto de benefício teríamos com isso. Será que isso não seria ruim a médio e longo prazo? A perda de um ente querido não é o fim do sofrimento dele? E aqueles que partem na flor da idade? Costumamos dizer que tinham um lindo futuro pela frente. Não sabemos. E se fosse de dor e sofrimento a partir daquela data? Aquilo que perdemos ou não temos seria benéfico para mim? Quando estudarmos detidamente o Espiritismo que traduz o que Jesus nos ensinou, veremos que o que chamamos de dor é bênção, como diz Joana de Ângeles, que nos recomenda paciência nos momentos de dificuldades, pois o que nos reserva o futuro é belo como jamais sonháramos. Vamos nos agarrar à fé e à esperança e conseguirmos junto a Jesus ter forças e sermos mais felizes. Pois é, precisamos refletir mesmo, Silvia, quando estamos em dificuldades e pensar o que isto está nos mostrando, que Deus quer nos falar, né? E dando continuidade à leitura do Evangelho, o item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. É importante atentar para o que diz esse parágrafo. Suicídios, então, eles existem que são cometidos por inconsequência nossa, tipo dirigir embriagado, ou mesmo sem estar embriagado, nos aventurando, excitados pela alta velocidade, em esportes radicais, onde expomos a nossa vida para atingirmos um objetivo, muitas vezes, que é inexplicável, ou utilizando drogas,
seja elas quais forem, guardando raiva, rancor de alguém, também aqueles que trabalham de forma excessiva, aquele que não para de segunda a segunda, não tira férias, dentre tantas situações. Nesses casos, estamos nos matando lentamente. São os suicídios inconscientes. Pois é, Irandi, é muito importante nos atentarmos a isso, porque também estamos nos matando quando negligenciamos nossa saúde, quando cometemos esses excessos, de qualquer tipo, como disseste, ou quando somos irresponsáveis, quando não ouvimos os apelos do nosso corpo que é um presente que recebemos de Deus, para usarmos conscientemente no cumprimento do nosso objetivo nesta vida. Sendo saudável ou não, devemos sempre zelar por ele com muito amor. Ele é a casinha da nossa alma, enquanto for necessário. Ponto importante esses que vocês trouxeram, meus amigos, porque temos em nossa programação reencarnatória uma quantidade de anos que devemos viver, bem como a programação das nossas provas e experiências que vamos passar, e cuidar do nosso corpo, agirmos com prudência em todos os momentos da nossa vida. É o que temos que fazer e assim evitarmos a loucura ou o suicídio indireto. Então vamos a mais um trecho do Evangelho. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum fim divisa para o seu sofrimento. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade, julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o abarcam, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. E é exatamente isso, não é? O Evangelho vai ainda nos dizer que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio e à loucura. E olha só, em verdade, quem não crê em Deus, na pluralidade das existências, ou seja, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, na lei de causa e efeito, vão ver no suicídio um ato certo para pôr fim ao seu sofrimento. Eles darão razão aos materialistas em abreviar suas vidas, pois não creem ser possível resolver seus problemas, diferentemente daquele que tem fé, crendo que com o auxílio de Deus e nosso esforço, todas as situações se acomodarão e tudo será resolvido. Vejam só que interessante. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, Irandi, essa questão do Livro dos Espíritos é realmente muito importante de ser compreendida. Estamos acostumados a pensar no macro, acreditando que apenas grandes feitos podem mudar a nossa sorte ou nos ajudar a enfrentar as dores com dignidade e fé. No entanto, nós podemos transformar muitas coisas através de pequenas atitudes, de bons pensamentos, gestos simples, e assim aliviar significativamente as nossas questões mais difíceis. Então, Ionara, se nos atentarmos, veremos que já passamos por muitas dificuldades em nossas vidas. Enfrentamos muitas questões que nos pareceram insolúveis e num determinado momento
com muito esforço, conseguimos reverter tudo e melhoramos a nossa vida. No livro Nosso Lar, André Luiz recebe uma orientação de que nossos problemas, muitas vezes, são resolvidos sem a nossa participação. Essa mensagem aborda a ideia de que, mesmo quando não estamos diretamente envolvidos na resolução de nossas dificuldades, existem forças superiores trabalhando em nosso benefício, muitas vezes sem que percebamos. Por isso, confiemos em Deus, entregando as nossas dificuldades a Ele. Tenhamos fé, não vamos desistir de nossa luta. Procuremos ajuda para os nossos males, sem receio, sem vergonha, sem melindres. O que nos importa é a nossa cura, a solução dos nossos problemas. Vamos, pessoal, ter fé em Deus, em Jesus e na espiritualidade que nos envolve. Jamais vamos pensar em tirar nossas vidas. Precisamos viver e vencer. É isso, Silvia. Busquemos a vida, como disse Paulo aos Hebreus, no capítulo 12 a 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Sigamos firmes com fé em Deus. E dando continuidade à leitura do Evangelho. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Pois é, Ionara, é natural que quando não cremos na vida após a morte, e como se desenrola essa vida, sigamos o caminho de eliminar o que nos causa sofrimento, e nesse caso, a vida. Pois achamos com isso que tudo vai acabar. E ainda mais quando apoiados por homens de ciência, que afirmam que nada existe além desta vida, nós vamos cometer um suicídio. Mas a surpresa é muito grande, pois vamos continuar vivendo e agora com sofrimentos mais que duplicados. Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, versículos 25 e 26, e em Lucas, no capítulo 10, versículo 21. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse estas coisas aos sábios e instruídos e a revelasse aos pequenos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Nós sempre buscamos a opinião de quem achamos que é sábio, por ostentar um diploma disso ou daquilo, por ter frequentado essa ou aquela universidade, por ter mestrado, doutorado, etc. Mas será que esses homens têm realmente um conhecimento tão grande que podem desprezar Deus e sua criação? Quando pessoas simples trazem consigo uma sabedoria muito maior que todos desse mundo, tendo uma noção clara da vida, da fé e de Deus. Para quem vive sem Deus pode conseguir muitas coisas materiais e conhecimento, mas jamais terão paz e sabedoria.
Por isso, incitam ideias absurdas nas mentes enfermas e se deixam levar e acabam até dando fim à sua vida. Todos somos responsáveis pelo que falamos e aconselhamos. Então, tenhamos cuidado, pois teremos que prestar conta com Deus, acreditem ou não. Pois é, isto é muito sério. Quanto mais estudamos a doutrina espírita, mais nos damos conta da responsabilidade que temos daquilo que falamos e fazemos. Nosso modo de viver influencia muitas pessoas. Por isso, Jesus nos aconselha a viver o Evangelho. E, dando continuidade à leitura do Evangelho, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. A doutrina, Leonora, que prega nada depois da morte, torna o suicídio um caminho para colocar fim ao sofrimento. Mas os próprios espíritos que se suicidaram vêm nos dizer o sofrimento que encontram do outro lado após o suicídio. Porque a vida continua, queiram ou não. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos criou para a eternidade. E as vicissitudes da vida, quando não é prova e expiação pelo mau uso do livre-arbítrio nesta encarnação ou anteriores, são experiências, que o espírito, em seu caminho evolutivo, precisa passar para aprender. Portanto, precisamos, no mínimo, buscar saber quem somos, de onde viemos, qual é o propósito da nossa vida e para onde vamos depois da morte. Deus não poderia nos criar para o sofrimento, para depois tudo acabar. Isso não é racional. Vamos dar continuidade na leitura do Evangelho. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontraram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns a cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis de que natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Silvia, no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, no capítulo 5, Os Suicidas, são apresentados diversos casos de espíritos que abreviaram a própria vida, todos relatados por médiuns sérios. O que esses relatos nos mostram é que a morte não encerra nossas dores, é o que a gente vinha falando até agora, refletindo, Na verdade, os espíritos relatam dores morais e até físicas, além de uma visão muito mais clara e ampliada do que a gente fez errado, dos nossos atos errados, especialmente os que levaram à prática do suicídio, incluindo o próprio momento do ato. Aos casos em que os acontecimentos se repetem incontáveis vezes, levando os espíritos à exaustão e a dores imensuráveis, ainda maiores do que as que viviam quando encarnados. Porém, nada é eterno. E o Espiritismo enfatiza também que tudo depende das condições do espírito que cometeu o desatino, de seu grau de entendimento,
arrependimento e vontade de se recuperar. A misericórdia divina, ela está sempre pronta a acolher o espírito arrependido e disposto a retornar ao caminho correto, conforme as leis de Deus. E dando continuidade à leitura do Evangelho. O espírita tem, assim, vários motivos a contra por a ideia do suicídio. A certeza de que uma vida futura em que, sabe-o ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Esse trecho do Evangelho ele é autoexplicativo. Então nós devemos procurar detidamente o assunto, procurar ajudar aqueles que estão com pensamentos suicidas, aqueles nossos irmãos que estão deprimidos, aqueles que estão com dívidas, com dificuldades no casamento, com os filhos, com dificuldades no trabalho, se sentindo diminuído. Se não podemos lhe falar, pessoalmente lá e falar, nós podemos mandar uma mensagem, se nós conhecemos, perguntando como é que está, mensagens positivas, alegres, com conteúdo religioso, e o mais importante, orar com muita fé, para que esses nossos irmãos, eles não fiquem loucos e nem se suicidem. O suicídio é condenado por todas as religiões. Sim. Vamos deixar aqui oração por um suicida. Sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei. Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a sua misericórdia é infinita. Estendei-a sobre os espíritos que se suicidaram e os que estão com ideias suicidas. Senhor, que possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que suporta, por não ter tido coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o remorso pela falta cometida e que vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as provas que terá que sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-los novamente ao mal, prolongando seus sofrimentos, ao fazê-los perder os frutos das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro
está nas tuas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os de coração empedernido. Allan Kardec. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de termos levado a cabo esse trabalho e trazermos o Evangelho falando do suicídio e da loucura. Que todos nós possamos refletir maduramente e que as nossas dificuldades, as nossas questões são importantes para o nosso crescimento e de que não estamos em nenhum momento sozinhos. E te agradecemos por isso, Senhor. E rogamos nesse momento para que o Senhor possa fluidificar as nossas almas, para que este remédio sirva para as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco e abençoa todos os nossos lares. Agora sim. Que assim seja. Obrigada, Irandi. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael do YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda, às 18 horas.